O dog do Reddit. Esposa mentiu sobre os presentes caros que ela ganhou, dizendo que eram presentes de Natal de amigos. Eu descobri o caso, fiz os presentes desaparecerem vendendo tudo, e me divorciei dela. Dizem que todo casamento tem seus segredos, mas a maioria é algo como eu odeio a lasanha da sua mãe ou estou fingindo gostar daquela sua blusa horrível há vários anos. Mas hoje estamos lidando com um tipo bem diferente de segredo. Aquele que não fica escondido em uma gaveta bagunçada, mas sim um que entra pela porta da frente usando presentes da marca Chanel e uma consciência não tão culpada quanto deveria. Primeiramente, sou homem, tenho 37 anos, e sou casado com Angie, mulher de 38 anos, isso há quase uma década. Dentro de pouco mais de um mês faríamos 10 anos completos de casamento. Normalmente, isso seria o tipo de coisa que me deixaria extremamente feliz. E acho que a maioria das pessoas também. Mas agora simplesmente não consigo me sentir assim, porque tenho suspeitas muito fortes sobre o nosso casamento, talvez ele não tenha sido tudo aquilo que eu realmente acreditava que fosse. Porque, se você me perguntasse, eu teria dito que éramos duas pessoas profundamente apaixonadas uma pela outra. Eu achava que nunca teríamos motivo para trair ou mentir. Mas estou percebendo que talvez eu não a conhecesse tão bem quanto eu esperava. Tudo começou quando ela trouxe para casa uma bolsa da Chanel. Se ela não tivesse trazido a caixa, eu provavelmente nem teria pensado muito a respeito. Naturalmente, não entendo tanto de moda feminina a ponto de ver uma bolsa Chanel na rua e reconhecer de imediato. Eu reconheço logo, mas é basicamente isso. Por curiosidade, perguntei o que ela estava trazendo. Eu não a estava acusando de nada. Ela me disse que uma amiga tinha dado para ela um presente de Natal adiantado. Pedi para ver e ela me mostrou a bolsa. Pela embalagem, dava para ver claramente que era um item de luxo. Eu sei o suficiente sobre Chanel, então perguntei, e essas coisas não são muito caras? Ela respondeu que não eram tão caras assim, então presumi que tivesse custado algumas centenas de dólares e nada mais. Essa era a minha definição de não tão caro, especialmente quando se trata de um item de luxo, no máximo, uns $1000. Segundo ela, tinha sido a amiga Raquel quem comprou, sabendo quanto ela queria a bolsa. Tento ser um bom marido e ouvir minha esposa, então tinha quase certeza de que ela nunca tinha comentado comigo que queria tanto uma bolsa da Chanel. Eu não fiquei insistindo nisso. Apenas deixei passar, porque parecia o tipo de coisa que não valia a pena transformar em um grande assunto. Notei que ela tratava a bolsa como se fosse feita de vidro. Acho que isso não era estranho, já que era um item de marca e o primeiro desse tipo que ela tinha. Fiquei realmente desconfiado quando percebi que ela estava usando um relógio novo. Ele era preto, o que não combinava muito com o estilo de relógios que ela costumava usar, então chamou minha atenção imediatamente. Perguntei se era novo e ela disse que sim. Perguntei se ela mesma tinha comprado, e ela hesitou um pouco enquanto eu segurava o braço dela para olhar. Ela afirmou que tinha recebido de presente de alguém do trabalho. Eles tinham feito um amigo secreto, então essa pessoa teria comprado o relógio para ela. Notei que o relógio também era Chanel, mas pelo jeito dela, não quis aprofundar a conversa porque deu para perceber que havia algo acontecendo. Não consegui dizer se o relógio era realmente Chanel, porque ele nem parecia tão excepcional assim. Perguntei o que ela tinha dado em troca para a pessoa e ela disse que tinha comprado um par de tênis. Comentei que ela não tinha me contado que faria um amigo secreto no trabalho, e ela murmurou alguma desculpa qualquer. Não sei por que deixei isso passar, apesar da minha desconfiança. Eu deveria tê-la pressionado até deixá-la o mais desconfortável possível. Mas não fiz isso. Acho que percebi que teria mais chance de descobrir o que estava acontecendo se investigasse sozinho. A questão é que eventualmente acabei esquecendo do relógio e da bolsa. O trabalho ficou extremamente puxado porque tínhamos um projeto para finalizar antes do fim do ano. Tive que colocar toda a minha energia nisso e, quando acabou, já nem lembrava mais que estava desconfiado da bolsa e do relógio dela. Tudo voltou imediatamente à minha mente quando encontrei a amiga dela, Raquel. Estávamos conversando casualmente, colocando o papo em dia, e eu a agradeci pelo presente generoso. Ela me perguntou do que eu estava falando, e eu mencionei a bolsa da Chanel. Ela disse que não tinha sido ela quem deu. Rapidamente fingi que tinha confundido o presente com outra coisa. Espero ter sido convincente, porque não queria que Raquel comentasse nada com Angie. No fim das contas, parece que ela realmente não disse nada, já que Angie nunca tocou no assunto. No entanto, foi ali que percebi de verdade que algo estava errado. Até então eu só estava desconfiado, mas agora eu sabia com certeza que havia mentira envolvida. Então, quando cheguei em casa, resolvi pesquisar o preço da bolsa. Ela ainda não tinha chegado, então tirei a bolsa da caixa e comecei a comparar com as fotos do site da Chanel. Não estou exagerando quando digo que a bolsa custava mais de $10.000 no varejo. Quase enlouqueci. A primeira coisa que fiz foi correr para verificar nossa conta conjunta, com medo de que ela tivesse usado o nosso dinheiro para comprar a bolsa, mas não encontrei nenhuma transação correspondente. Lembrei do relógio também.
Ela estava usando naquele dia, mas eu lembrava muito bem como ele era, então pesquisei e descobri que valia cerca de $6.000. Eu teria presumido que eram falsificações, já que não havia evidência de que ela mesma tivesse pago por eles, e é muito dinheiro para alguém gastar com outra pessoa. Mas a bolsa vinha com certificado de autenticidade, embora eu soubesse que alguém muito empenhado poderia falsificar isso também. Ela tinha mentido dizendo que a amiga comprou, o que já era ruim o suficiente. Mas o melhor cenário naquele momento era que ela tivesse mentido para mim, comprado tudo sozinha, mas comprado falsificações muito mais baratas que os itens originais. Ainda assim, nada disso fazia sentido, porque eu não teria feito um escândalo se ela tivesse simplesmente me dito que comprou produtos de luxo falsificados. Imediatamente criei uma conta em um site de autenticação, tirei fotos muito boas da bolsa e enviei. No dia seguinte recebi um e-mail dizendo que a bolsa era autêntica, o que me levou a acreditar que o relógio também era verdadeiro. Duas coisas passaram pela minha cabeça. A primeira era meio absurda, em que minha esposa tivesse roubado os itens e inventado uma desculpa preguiçosa. A outra era que alguém tinha comprado aqueles presentes absurdamente caros para ela, alguém sobre quem ela precisava mentir para mim. Muito provavelmente alguém que eu não deveria saber que existia. Só quero saber se estou ficando louco. Digam-me se estou sendo aquele tipo de marido excessivamente inseguro, porque não acho que seja o caso. Já estou me preparando para verificar o celular dela e descobrir quem estaria disposto a gastar quase $20.000 com ela, porque não consigo imaginar uma única pessoa do círculo dela que gastaria isso como amizade. Eu também não tenho nenhum amigo que gastaria isso comigo neste momento da vida. Edith. Estou vendo muitas pessoas dizendo que agora já parece ser o óbvio mesmo, que provavelmente é outro homem comprando essas coisas para ela. Para ser honesto, isso já tinha passado pela minha cabeça, mas eu realmente não queria dizer isso em voz alta, porque não quero que seja verdade. Qualquer outra coisa talvez a gente conseguisse superar. Mas se for um parceiro de caso, então é o fim do que construímos juntos. Não haverá outra saída. Voltarei com uma atualização quando descobrir a verdade, o que espero que não demore muito. A atualização 1. Escrevi um post aqui cerca de uma semana atrás falando sobre minha esposa Angie, que voltou para casa com presentes muito caros e afirmou que eram presentes de Natal adiantado. Ela nunca deixou claro quanto custavam, mas eram um relógio Chanel e uma bolsa Chanel, e cada um deles custava vários milhares de dólares. Ela mentiu para mim dizendo que a bolsa tinha vindo de sua amiga Raquel, mas a amiga negou quando perguntei casualmente. O relógio tinha vindo de um amigo secreto. Ela realmente estava me fazendo de bobo, e foi aí que percebi o quanto. Então, depois que entendi o que estava acontecendo, precisei olhar o celular dela, algo que eu não queria fazer, porque sinto que, quando você chega a esse ponto, isso já diz muito sobre a confiança naquele relacionamento. Mas o que eu poderia fazer? Eu não ia acreditar em nada do que saísse da boca dela, porque ela já tinha mentido para mim sobre a Raquel. Eu precisava esperar o momento perfeito para checar o telefone, e quando tive a chance, fui minucioso. Fui primeiro às mensagens com Raquel, e elas não falavam sobre nenhum homem misterioso ou sobre a bolsa. Fui a um grupo de conversa com as amigas dela e também não vi nada suspeito lá, então tive que começar a olhar contatos aleatórios. Foi quando vi James, com quem ela conversava como se fosse uma garotinha. Era um estilo de mensagem muito diferente e muito submisso. Ele escrevia como um homem adulto normal, com muitas provocações e flertes no meio. Só as mensagens já eram ruins o suficiente para mim, mas o fato de haver confirmação de que eles tinham se encontrado e dormido juntos foi o que acabou comigo. Ela tinha se encontrado com ele pessoalmente para pegar a bolsa e o relógio, e também já tinha se encontrado com ele algumas vezes antes. Estava claro como água nas mensagens que aquilo não era amigo secreto nem um amigo generoso. Senti como se minha cabeça estivesse girando. Reação dramática, eu sei, mas não era o que eu esperava ver. Eu tinha esperança de que haveria uma explicação racional, que teríamos uma grande briga e superaríamos. Mas isso não era o tipo de coisa que se supera. Ela basicamente era uma garota de OnlyFans para esse cara. Ele jogava dinheiro nela enquanto ela dormia com ele e fazia papel de fofinha. Isso estava a anos-luz da pessoa que eu achava que ela era. Não existe nenhum caminho para o nosso casamento agora que não seja o divórcio. Infelizmente, tem que acabar em divórcio. E eu sei que fiz a minha parte. Eu não fui quem destruiu tudo por ganho material. Admito que não posso comprar essas coisas para ela, mas se significassem tanto assim, eu teria economizado e tentado. Sempre fiz tudo o que pude para fazê-la feliz, mas o pouco que consigo fazer claramente não é suficiente para o tipo de pessoa que ela é. E acho que não posso me culpar demais por isso. É o que é. A atualização 2. Descobri que Angie estava me traindo e foi daí que vieram o relógio e a bolsa de grife. Ela mentiu para mim sobre a origem de ambos. Quando o Natal passou, eu sabia que poderia realmente começar a servir algumas consequências para ela, o que acabou sendo mais divertido do que eu imaginava. Para ser sincero, fiquei surpreso com o quão pouco remorso senti quando o ano novo chegou.
Peguei a bolsa e o relógio dela em um dia em que nenhum dos dois fazia parte da roupa que ela estava usando e os levei para um amigo. Disse a ele que precisava que ambos fossem vendidos, e ele me disse que os colocaria no eBay. Eu ia dividir o lucro com ele, mas precisava que ficasse quieto sobre isso. Ele não sabia a história inteira, mas ficou mais do que feliz em me ajudar. Na manhã seguinte, Angie veio me perguntar se eu tinha mexido na bolsa e no relógio dela. Perguntei se ela estava falando da bolsa que Raquel tinha dado e do relógio que tinha ganhado de um colega. Ela disse que sim. Eu estava gravando aquilo porque queria evidência da suposta origem dos dois itens. Eu os tinha feito desaparecer e, quando chegasse o momento de provar que existiam e eram presentes, ela teria que falar de quem realmente tinham vindo. Ou diria a verdade ou mentiria no tribunal quando a hora chegasse. Disse a ela que tinha muito pouco a ver com aquilo, então não podia ter mexido neles. Ela não acreditou em mim porque a caixa inteira da bolsa também tinha sumido, e ela sabia que não a teria tirado de casa. Perguntei se ela tinha andado se gabando deles, porque alguém poderia ter roubado. Ela não gostou nada desse comentário, e isso ficou bem claro no rosto dela. Ela disse que eu deveria ajudar a procurar, e eu ajudei. Depois de um tempo, falei que claramente não estavam em lugar nenhum da casa. Ela sabia que eu tinha algo a ver com aquilo e pediu para eu dizer a verdade e admitir o que tinha feito com eles. Perguntei se ela sabia quanto cada um custava, e ela hesitou. Perguntei novamente e ela afirmou que não sabia. Então eu disse o preço, e ela tentou negar que fossem tão caros assim. Perguntei se ela gostaria que pesquisássemos juntos, e ela disse que não. Então perguntei quem tinha comprado presentes tão caros para ela, porque Raquel e o amigo secreto não eram boas desculpas. Ela insistiu no que já tinha dito, que tinham sido Raquel e o colega Brandon que compraram aqueles presentes para ela. Eu disse para ela parar de mentir para mim, mas ela continuou repetindo a mesma história. Perguntei quem era James e ela ficou chocada. Perguntou como eu sabia sobre James, mas eu continuei com minhas perguntas. Ela foi mais rápida do que eu. Notei que pegou o celular, mas não percebi o que estava fazendo até ser tarde demais. Bem ali, ela deu um reset de fábrica no aparelho inteiro. Perguntei por quê, e ela deu uma desculpa qualquer. Começou a parecer que ela estava tentando me irritar de propósito, mas a pior parte era saber que não estava. Ela simplesmente não sabia enfrentar a situação como uma pessoa normal. Achava que, independentemente do que eu soubesse, negar repetidamente faria as próprias ilusões virarem verdade. Eu só continuei até o fim de todo aquele teatro e disse que estava pedindo o divórcio. Ela realmente perguntou por quê, enquanto começava a chorar. Não me dei ao trabalho de responder. Fiz uma ligação e, literalmente poucos minutos depois, ela foi intimada com os papéis do divórcio pelo meu vizinho. Escolhi justamente um vizinho de quem ela já não gostava, porque senti que isso faria doer ainda mais. Ela quase avançou na mulher de meia-idade na porta quando recebeu os papéis com um sorriso. A partir dali, passou a agir de forma extremamente irracional. Era como se ela não conseguisse imaginar que seus esquemas horríveis tinham vindo à tona, embora ainda se recusasse a admiti-los. Ela absolutamente se recusa a sair de casa. Já tentei ameaçar de todas as maneiras possíveis, inclusive fingindo que eu ia partir para a agressão. Nem isso a assustou o suficiente para sair. Ela simplesmente não vai a lugar nenhum. E eu gosto da casa em que moramos. Então vou lutar por ela. Sair de casa deixaria minhas chances muito menores, então não vou fazer isso. Vamos apenas ter que ficar na mesma casa até que o tribunal decida quem fica. Estou satisfeito com como a confrontação aconteceu. Muito satisfeito. A atualização 3. Estou oficialmente finalmente divorciado de Angie agora, digo, no papel. É curioso como esse é o tipo de coisa com a qual eu nunca imaginei que ficaria feliz em dizer. Mas, neste caso, estou. Existe uma dor por baixo de tudo, porque ela foi alguém que eu amei profundamente. No entanto, percebo como tive sorte de sair desse casamento sabendo que ela me traía. Muitas pessoas nunca chegam a descobrir a verdadeira desonestidade de seus parceiros. Acho isso triste. O processo de divórcio foi bagunçado, como você pode imaginar. O advogado dela tentou argumentar que eu era o responsável pelo desaparecimento dos produtos, alegando que eu os tinha vendido, mas não havia prova nenhuma disso. Ela afirmou que os itens eram presentes, mencionando como tinha ganhado cada um. Mas com o quê? Meu advogado deixou claro que ela não conseguiria provar que aquelas pessoas tinham dado tais presentes. Portanto, era difícil provar que realmente pertenciam a ela. Fotos dos itens em sua posse não eram suficientes. Já era tarde para mudar a história, especialmente porque ela insistia que não tinha sido infiel. Alegar que um homem nunca antes mencionado tinha comprado presentes tão caros não jogaria a favor dela. Então ela simplesmente assumiu a perda e passou a lutar ainda mais pela casa e por uma bela pensão. Felizmente para mim, consegui ficar com a casa.
Infelizmente, apesar de todas as provas, não consegui evitar a pensão temporária, porque o sistema judicial nitidamente não se importa com o motivo do divórcio, o que é algo que eu acho totalmente estúpido e injusto. Ademais, qualquer pessoa em sã consciência deixaria uma mulher que o traiu. Ainda assim eu tenho que perder uma parte do que é meu por causa disso. Nunca fomos realmente ricos durante o casamento, mas fomos ficando cada vez mais confortáveis principalmente por causa do meu esforço. Agora, mesmo começando a morar sozinho, terei que pagar dinheiro para ela todo mês, ainda que não seja para sempre. Mas isso me frustra demais. Ela esvaziou a casa e percebi que estava muito atenta conforme as coisas iam sumindo. Tenho certeza de que estava tentando ver se eu tinha escondido os itens em algum lugar, já que seria mais fácil encontrá-los com a casa mais vazia. Mas nada apareceu. Ela tentou agir de forma pé no chão e não estou mais com raiva, mas o que você fez com o relógio e a bolsa? Eu disse que não sabia do que ela estava falando, que não tinha mexido nas coisas dela. Ela soltou um suspiro muito irritado. Disse que eu era um lixo. Afirmou que sabia que eu os tinha pego e que eu estava mentindo. E ainda me chamou de bastardo. Então eu lhe disse que isso fazia de nós dois a mesma coisa pelo jeito, e também lhe dei um sorriso debochado após dizer isso. Ela fechou o punho e pareceu que ia me bater, mas se conteve. Havia muitas pessoas por perto, mas, se não estivessem, tenho certeza de que ela teria feito isso. E também não posso prometer que eu não teria revidado. Ela foi embora depois disso. Desde então, mal trocamos poucas palavras. Dividi os lucros com meu amigo meio a meio, já que ele fez a parte mais arriscada. Ele não vendeu pelo preço de varejo, obviamente, mas ainda foi muito dinheiro para cada um de nós. Peguei esse valor em dinheiro vivo, já que não precisava que isso aparecesse em nenhum documento ou extrato. Fora isso, se ela ainda vai ter a vida feliz ou conturbada com James, eu não sei. Ele estava disposto a gastar tudo aquilo para comprar os presentes inicialmente, então não duvido que consiga repetir a façanha se quiser. Só sei que se ele o fizer, vai ficar um pouco mais pobre, e também que ele não fará mais isso sendo ela minha esposa. Se ela quer ser tratada como uma estrela de OnlyFans ou qualquer outra bobeira do tipo, é escolha dela. Quanto a mim, vou seguir o meu rumo, sem mais essa pedra em meu caminho, e vou reconstruir uma vida feliz. Dá para fazer isso sem uma mulher. Na verdade, hoje em dia talvez seja essa forma mais fácil, inclusive. Então, por enquanto, essa é a escolha que estou fazendo. Talvez em algum momento no futuro eu pense diferente sobre tudo. Quem sabe? Mas por enquanto, estou feliz por ter acabado com tudo e, olha, ainda lucrei um pouco com isso. Ao menos o suficiente para ajudar a compensar pela pensão temporária. Comentários sobre o relato. A verdade é que ela nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. Nem quando você encontrou as inconsistências, nem quando você a confrontou, e nem mesmo quando os papéis do divórcio estavam literalmente sendo entregues a ela. Em vez disso, ela apenas dobrou a aposta, negou a realidade e agiu como se você fosse burro demais para perceber o que estava bem na sua frente. E ainda teve a coragem de perguntar por que você estava se divorciando dela. O fato de ela ter lutado mais pela pensão e pela casa do que jamais lutou pelo casamento de vocês diz tudo. Ela não valorizava você. Ela apenas valorizava o que podia obter de você. Até o fim, ela não estava sofrendo pela perda do relacionamento. Estava sofrendo pela perda do estilo de vida, da incerteza da continuidade do caso que ela mantinha, e da inconveniência que a verdade trouxe para a vida dela. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.